Queridos amigos, novamente estamos aqui para conversar um pouquinho. Aqui José Luiz, em nome do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo. Que esse momento encontre vocês muito bem. Se vocês estiverem passando por momentos difíceis, acreditem que isso vai, de alguma forma, se desanuviar. Que Deus esteja com vocês, com todos nós. Queridos irmãos, eu gostaria muito de estar falando hoje aqui com vocês exatamente sobre isso, sobre os nossos ciclos de vida, não é? Eu venho pensando muito de verdade, em como é que a nossa vida tem altos e baixos, como é que as situações que são colocadas para a gente são desafios, algumas são oportunidades, algumas são doloridas, não é? Mas que isso nos leva a pensar e a sentir coisas que às vezes a gente nem gostaria de estar em contato, não é? Talvez a gente nem sequer aceite isso. Não aceite o fato de que a vida tenha ciclos, de que a vida tenha começo, meio e fim, ou que as situações que a gente tem no dia a dia também tenham. Mas eu queria trazer essa conversa mais para coisas do dia a dia, mais para circunstâncias, né? Não da vida toda, não do nosso ciclo inteiro de vida, de 0 ano até 80, 90 anos. Eu queria trazer isso para situações com as quais a gente está convivendo, com os projetos de vida, as nossas esperanças, aquilo que a gente acalenta muita vontade, não é? E que faz com que a gente se transforme às vezes em pessoas ansiosas, não é? Em pessoas que olhem para as circunstâncias e não tenham paciência com elas. Era disso que eu queria falar um pouco. Olhar para essas circunstâncias e dizer o seguinte: puxa vida, será que mesmo num relacionamento rápido, num contato com um amigo, num contato com um familiar, num contato com uma pessoa que às vezes é minha desconhecida há algum tempo, né? Conheci hoje, conheci há pouco tempo, será que mesmo isso tem ciclos? Eu diria que sim, até isso tem ciclos. A percepção é que eu preciso de alguma maneira, eu posso, se eu quiser, se eu puder olhar para isso, né? Isso não é uma obrigação, mas é desejável, aceitar muitas das realidades que eu recebo. Aceitar que às vezes as coisas têm ciclos, que uma experiência qualquer dessas naturezas que eu já disse, às vezes elas se encerraram. Às vezes a percepção de que um trabalho não me serve mais, de que um projeto que eu tinha já não se aplica mais para quem eu sou. Eu mudei como ser humano, eu mudei como maturidade, eu mudei nas experiências que eu tenho vivido, e às vezes eu estou acalentando os sonhos lá de trás. É verdade, estou acalentando ainda sonhos que eram da infância. Algumas coisas são convicções, eu persigo essas coisas, né? Eu vou atrás dessas coisas, porque elas constroem para mim, mas algumas não são. Algumas são, às vezes, minha teimosia, às vezes são coisas que falaram para mim, às vezes são desafios, você não é capaz de correr atrás das coisas. Espera um pouquinho, calma. Às vezes eu tenho realmente que parar. Às vezes eu tenho que olhar o que eu estudei, o que eu fiz como profissão, perceber que eu tenho, a vida me traz alternativas distintas, não é? E aí eu tenho que escolher. Vamos lembrar da lei da liberdade? Aquela que fala sobre minhas crenças, aquela que fala sobre minhas convicções, aquela que me fala sobre o meu livre-arbítrio. Você que está me escutando agora, você tem todo o direito de escolher para onde a sua vida vai. Não fazendo aquela decisão estapafúrdia, de repente eu faço, vou atrás. Não. Pensando, ponderando, pensando aqui, sentindo aqui, conversando com pessoas que você confia. Mas é da natureza da vida, lei do progresso, lei da destruição, muitas vezes destruição necessária, positiva, para remontar alguma coisa, não é? A lei do progresso, que diz que eu preciso ir em frente, preciso acumular experiências, que eu não dou saltos, não é? Isso é excepcionalmente importante. Às vezes eu quero passar pelas coisas e dar saltos. Eu acredito que eu possa não aprender um fato e ainda assim eu possa ganhar conhecimento, que eu possa ganhar sabedoria. Eu só ganho sabedoria quando eu experimento alguma coisa, não é? E percebo o significado que ela tem. Quando eu converso com alguém que é mais sábio do que eu, que tem mais experiências do que eu, e pode trazer para mim uma experiência que eu ainda não tive, que me faz refletir. Quando a gente fala que aprende com amor ou aprende pela dor, às vezes eu estou aprendendo refletindo. Isso é por amor. Às vezes eu estou me abrindo e ouvindo outras pessoas, o que ocorreu com elas. Essas pessoas fizeram suas escolhas. Por que eu não posso aprender a conversar com outras pessoas?
Eu não preciso abrir todos os meus projetos para todo mundo. Eu posso simplesmente comparar o que eu estou vendo. Para isso eu preciso respirar. Eu preciso olhar para as coisas e parar um pouquinho para raciocinar. Para comparar, olhar para trás e falar assim, será que o que eu fiz no passado está correto? Muitas vezes na nossa vida, para eu ir para frente, eu preciso olhar um pouquinho para trás. Não necessariamente com culpa, mas com coisas que eu fiz de errado, com escolhas que podem não ter parecido erradas, mas não foram as melhores, não é? Nós erramos, é evidente que nós erramos, não é? Mas eu preciso olhar para trás, me arrepender de algumas coisas ou simplesmente renovar as escolhas, renovar por novas possibilidades, porque hoje eu tenho mais conhecimento do que eu tinha no passado. Então, ir para frente requer, muitas vezes, olhar para trás, para abandonar posturas antigas, para abandonar hábitos que não eram tão bons, para reforçar as virtudes e as coisas boas que eu pude aprender. Porque é assim, né? Muitas vezes eu aprendo, mas eu tenho que persistir para virar um hábito positivo. Então, vamos tentar olhar para isso. Vamos lá voltar a ler aquelas leis que eu comentei agora há pouco, para que eu possa me renovar como ser humano e como pessoa. Para que eu possa arrumar espaço para eu rir um pouquinho, para eu sorrir, para eu olhar no espelho e dizer, vamos lá, é hoje, né? É aqui e agora. Agora eu me renovo, agora eu vou em frente. Como? Aceitando a realidade da vida, aceitando os desafios, aceitando as oportunidades e dizendo para mim mesmo, eu posso me renovar. Eu posso renovar quem eu sou. Eu posso renovar as minhas crenças. E eu não devo satisfação para um monte de gente que está à minha volta. Mas a satisfação que eu digo é, primeiro com você, olhando evidentemente e respeitando quem está ao seu lado. Não é? Não tem alternativa, eu não vou sair brigando com ninguém. Eu não vou sair falando um monte de bobagens para um monte de pessoas. Jamais, gente. Mas você tem que olhar para si mesmo e saber que você pode escolher. Que as tuas crenças podem ser renovadas. Que é você que é a referência. Então, vamos olhar isso porque nós temos muito trabalho para fazer. O trabalho é aqui e agora, através de você mesmo, aprendendo por você mesmo, porque você pode fazer essa escolha de se renovar, tá bom? Vamos trabalhar no amor? Vamos trabalhar na caridade? Se eu ainda não posso ter amor e caridade por alguém que pisou no meu calo de forma muito difícil, por favor, tenha com outras pessoas. Para você experimentar esse maravilhoso sentimento de caridade e de amor, que depois vem renovar você, ele dá volta, renova você a ponto de você poder perdoar aqueles que estavam mais difíceis de fazer isso, tá bom? Pessoal, eu gostaria muito de estar hoje traduzindo somente estas informações, essas recomendações, essas trocas de informação com vocês, para que a gente pudesse pensar a respeito delas, sem falar exaustivamente sobre uma série de outros conceitos. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais hoje, a gente vai conversando um pouquinho mais em outros dias. Acredita em você, acredita na sua possibilidade, aceita o ciclo da vida, aceita que a gente pode se renovar todo dia. Essa é a nossa vida, essa é a nossa força de vontade que faz a gente poder caminhar em frente. Que Deus esteja com vocês. Que vocês continuem olhando para a vida de uma forma otimista, para superar os obstáculos, para superar estes momentos difíceis que muitas vezes a gente tem, para poder agradecer por tudo que a gente vem recebendo e para poder sorrir. Sorrir das tuas conquistas, sorrir do teu progresso. Que vocês estejam bem, no amor e na paz. Namastê, vamos todos com Deus. Tchau e muito obrigado.